Goleiros e fãs de futebol, estamos aqui novamente para fazermos análise e dicas da rodada 28 do Campeonato Brasileiro de 2016. O nome do nosso canal é Juntos Somos Mitos, separados Juntos de Somos Mitos. O link encontra-se no vídeo e as dicas quentes estarão grifadas em amarelo. E essa é a novidade desse vídeo. O primeiro confronto a ser analisado é entre Fluminense e Sport, no dia 1º de outubro de 2016, às 11 horas, no Edson Passos. As equipes nunca se enfrentaram nesse estádio, porém nos demais estádios o Fluminense venceu 11 vezes, perdeu 4 e foram 4 empates. Foram 30 gols feitos pelo Fluminense e 11 pelo Sport. E, portanto, o Fluminense é favorito, não só por esse histórico, mas também pela realidade que se encontra no campeonato. Lutando pelo G4, o Sport lutando para não ser rebaixado. São realidades opostas e antagônicas, e percebemos também que o Sport tem uma limitação profunda no meio de campo, que é muito estático, principalmente com o Diego Souza. Então acreditamos que o Fluminense deve ganhar, deve fazer gols, porém é possível que o Sport faça um gol. Caso não faça, aqueles que apostarem em muitos jogadores do Fluminense devem ter uma boa performance no Cartola. Então deixamos apenas como dicas o meia do Fluminense, Gustavo Scarpa, dica quente. O meia do Fluminense, Cícero, dica quente. O Wellington Silva, lateral do Fluminense, boa dica. O Wellington, atacante do Fluminense, dica quente. Gum, zagueiro do Fluminense, é uma dica quente, é uma dica boa. Porém, caso o Fluminense sofra um gol, mesmo assim ele deve ter uma pontuação razoável, porque é um atacante regular e muito bom. Por fim, do Sport, só o Rogério, que é um atacante que tem feito gols, chuta bem em gol, ele faz gol fora de casa, fez contra a Ponte Preta quando atuou no Moisés Lucarelli. Ele realmente é um grande jogador e deve fazer gol ou assustar e chegar na parte defensiva do Fluminense. O próximo confronto é entre São Paulo e Flamengo. É um jogo difícil e direi por quê. O jogo ocorrerá no dia 1º de outubro de 2016, às 16 horas, no Morumbi, onde se enfrentaram 28 vezes. Foram 15 vitórias do São Paulo, 5 do Flamengo, 8 empates, 48 gols marcados pelo São Paulo e 25 pelo Flamengo. Em tese seria um jogo em que o São Paulo venceria, que seria o grande favorito, mas não é bem assim, porque o Flamengo é o vice-líder da competição, nunca foi rebaixado, tem uma boa parte ofensiva, deve fazer gols. O mesmo ocorre com o São Paulo, tem a boa parte ofensiva, tem Cueva, tem Chaves que faz gols de cabeça quando faz, tem alguns meias bons que falaremos a seguir. É um jogo de difícil resultado, mas acreditamos que haverá muitos gols, ou pelo menos haverá gols nessa partida, embora o resultado não possa ser possível responder apenas pelo histórico. Nesse sentido, deixamos como dica quente Cueva, atacante do São Paulo. Chaves, atacante do São Paulo. Por que do Cueva? Cueva é um jogador que é o cobrador oficial de pênalti. Ele chuta bem em gol, ele tem uma boa movimentação, cobra falta, chuta, dribla, sofre muita falta. O grande defeito dele é que ele reclama muito e, portanto, ele leva frequentemente cartão amarelo. A próxima dica é Chaves, que tem feito gols de cabeça, porém com os pés não tem tido boa performance, mas quem quiser colocar, tá aí, Chaves. O meia do São Paulo, Thiago Mendes, tem uma boa performance, é regular, tem boa pontuação, é um grande meia para colocar nessa rodada. Hudson é um meia irregular, mas quando faz boas pontuações são altas. Quem quiser colocar Hudson, fique à vontade. O goleiro do São Paulo, Denis, esse sim, deve fazer muitas defesas difíceis, pode até perder o SG, deve levar gol, mas vai fazer boas defesas. É uma boa dica, Denis. O meia do Flamengo Diego deve ir bem novamente. Tem boas pontuações. É novamente o mais escalado da rodada. Ele, pela 4ª ou 5ª vez seguidas é o mais escalado. Então, pelos cartoleiros, deve efetivamente fazer um bom jogo. Paulo Guerreiro é também um grande atacante do futebol nacional. Fez um gol contra o Cruzeiro, fez um lance plástico de bicicleta que não resultou em gol, o goleiro do Cruzeiro acabou defendendo, mas é um excelente atacante, opção para se colocar no ataque. E por fim o lateral do Flamengo, Jorge, que finaliza muito a gol, sofre faltas, é muito dinâmico, é uma boa opção. Próximo confronto é entre Santos e Atlético Paranaense, na Vila Belmiro, no dia 1º de outubro de 2016, às 16 horas.
As equipes se enfrentaram 14 vezes, foram 10 vitórias do Santos, nenhuma do Atlético Paranaense, 4 empates, 3 vitórias marcadas pelo Santos, 12 gols marcados pelo Atlético Paranaense. O Santos é favorito para ganhar, pode inclusive ganhar com bons gols. Não vai ter Vitor Bueno, que está machucado, mas Ricardo Oliveira deve voltar para esse confronto e deve atuar. Então deixamos como dicas: Vanderlei, goleiro do Santos, dica quente. Dorival, técnico do Santos, uma boa dica. Zeca e Vitor Ferraz, laterais do Santos, boas dicas. Copete, atacante do Santos, ele nem sempre faz bons pontos, ele negativa muito, mas quando faz boa pontuação ela é alta. E a dica quente é Ricardo Oliveira, atacante do Santos, que deve atuar nesse jogo. Thiago Maia, o meia do Santos, deve jogar um pouco mais para adiantado, um pouco mais ofensivo, já que Vitor Bueno não estará em campo. Então deixamos como dica: aqueles que quiserem colocar todos os jogadores do Santos, porque acreditam que o Atlético Paranaense não vai fazer gol, podem então colocar todos os jogadores do Santos e deve fazer uma boa pontuação se o Atlético Paranaense não fizer sequer um gol, que é possível, é plausível e é um resultado esperado, inclusive. O próximo confronto é entre a Chapecoense e Vitória, na Arena Condá, no dia 1º de setembro de 2016, às 16 horas. As equipes se enfrentaram apenas uma vez e foi uma vitória do time do Vitória. Mas não acreditamos que o Vitória vence esse jogo. O Chapecoense é um time muito ofensivo, tem jogado muito bem, tanto dentro de casa quanto fora de casa. No campeonato, me recordo da Chapecoense perder apenas para o Corinthians, e pode ser que tenha perdido para mais algum, mas poucos. É um time muito regular dentro de sua casa, e fora de casa tem ido muito bem na parte ofensiva. Nesse sentido, deixamos como dicas o atacante do Chapecoense, Kempis tem sempre feito bons gols, tem tido boas atuações. Mas a dica quente é Marcelo Boeck, goleiro do Chapecoense, um grande goleiro, tem feito boas defesas durante o campeonato, boas pontuações no Cartola. Essa é a nossa dica quente. Diego Renan, lateral do Vitória, tem tido boa pontuação, ele é um cobrador oficial de pênalti do Vitória, bate falta, presta assistências, é um grande jogador. Próximo confronto é entre Botafogo e Corinthians, no dia 1º de outubro de 2016, às 11 horas, no Luso Brasileiro, onde só houve um jogo vencido por 3-1 pelo Botafogo. O Botafogo é favorito porque joga em casa, no mando de campo, porém não vai ser um jogo tão fácil, porque o Corinthians perdeu o último jogo, precisa de vitória e vai usar os chutes de fora da área com o Marlone, certamente, e não vai ser um jogo tão fácil, mas acreditamos um jogo muito movimentado e com muitos gols. Nesse sentido, deixamos como dicas Camilo, meia do Botafogo, Neilton, dica quente do Atlético do Botafogo, o lateral do Botafogo, Diogo Barbosa, uma boa dica, ele tem boa atuação quando joga em casa. Marlone, que deve fazer alguns chutes de fora da área, pode ser que faça algum gol, mas é uma boa opção. E aí a dica quente é Rodriguinho, deve fazer o seu golzinho. Rodriguinho deve ter uma boa atuação, deve fazer um gol, acreditamos nisso. E acreditamos que o Fagner do Corinthians também é uma boa dica pela regularidade que apresenta no campeonato. Nesse sentido, deixamos o confronto entre Ponte Preta e Atlético Mineiro para analisar nesse momento, pois essas equipes vão se enfrentar no dia 1º de outubro de 2016, às 16h30 horas, no Moisés Lucarelli, onde se enfrentaram duas vezes. A Ponte Preta ganhou uma, o Atlético Mineiro nunca venceu, foi um empate, e essa vitória que houve da Ponte Preta foi por 3-1. Acreditamos que a Ponte Preta vence o jogo ou empate o jogo, apesar de não jogar com o Reinaldo, um dos principais jogadores da Ponte Preta. Mas vamos ver aqui as dicas a seguir, que a Ponte Preta tem condições de fazer um bom resultado, de conseguir um empate ou mesmo uma vitória. E aí deixamos Fábio Ferreira, zagueiro da Ponte Preta, que tem feito gols nos últimos jogos. Roger, atacante da Ponte Preta, que é muito regular, tem tido boas pontuações. Felipe Azevedo tem feito gols nos últimos jogos. Robinho e Fred tem boas atuações, são muito ofensivos. Casares vem de uma recuperação, está entrando aos poucos. No último jogo entrou e saiu no segundo tempo. Acreditamos que nesse ou no próximo jogo ele já vai jogar os 90 minutos e deve voltar a ter a grande performance nesse ou no próximo jogo, que ele sempre apresentou. O próximo confronto é entre Cruzeiro e Grêmio. Esse jogo está marcado para o dia 1º de outubro de 2016, às 18h30 no Mineirão. As equipes se enfrentaram 18 vezes, 14 vitórias do Cruzeiro, 1 do Grêmio, 3 empates, 16 gols marcados pelo Cruzeiro e 9 do Grêmio. Acreditamos que o Cruzeiro vai vencer o jogo, inclusive de goleada. Acreditamos na goleada do Cruzeiro e na vitória do Cruzeiro.
O Grêmio tem uma grande dificuldade de fazer gols, especialmente fora de casa. Dentro de casa também tem. O último jogo ganhou por apenas 1-0. Então acreditamos realmente que o Cruzeiro vai ganhar e vai ganhar com muitos gols. Nesse sentido, deixamos como dicas Arrascaeta, meio do Cruzeiro, dica quente. Robinho, meio do Cruzeiro. Ábila, atacante do Cruzeiro, dica quente. Rafael Sobres, atacante do Cruzeiro. Rafael, goleiro do Cruzeiro, deve fazer boas defesas. Mano Menezes, técnico do Cruzeiro, deve ter uma boa pontuação. O jogo entre o Internacional e Figueirense, que ocorrerá no dia 1º de outubro de 2016, às 21 horas, no Beira-Rio. Essas equipes se enfrentaram 14 vezes, foram 8 vitórias para o Internacional, 4 para o Figueirense, 2 empates, 36 vitórias, 36 gols marcados pelo Internacional e 19 pelo Figueirense. O Internacional é favorito, acreditamos que o Internacional vai vencer esse jogo, vai ter dificuldades, pode até sofrer um gol, mas vai vencer o jogo e deve se recuperar no campeonato. É o time campeão de tudo, é o time que efetivamente vai ter uma boa atuação em termos de resultado para não ser rebaixado, né? Então, acreditamos aí, como dica quente, Valdívia, meio do Internacional, e William, lateral do Internacional. Deixamos como dicas ainda Ailo, Hernando, zagueiro do Internacional, Danilo Fernandes, goleiro do Internacional, Celso Roth, técnico do Internacional. Para aqueles que preferem jogadores do Figueirense, deixamos Lins, que pode ser que faça um gol, Rafael Moura, que é um grande atacante do futebol nacional, e o meia do Figueirense, Dodô, que é o cobrador oficial de pênalti do Figueirense. Temos ainda o jogo entre o Santa Cruz e Palmeiras, dia 3 de outubro de 2016, às 16 horas, no Arruda. As equipes se enfrentaram 10 vezes, Santa Cruz venceu 3, o Palmeiras 4. Houve 3 empates no Arruda e o Santa Cruz marcou 18 gols e o Palmeiras 22 gols. Então, mesmo no Arruda, o Palmeiras leva uma certa vantagem. E, considerando o campeonato, o Palmeiras, líder do campeonato, e o Santa Cruz na zona de rebaixamento, acreditamos que o Santa Cruz vai ter dificuldades, pode até vencer o jogo, mas vai ter muitas dificuldades. Acreditamos aí num provável empate ou vitória do Santa, com muita dificuldade. Mas é um jogo muito difícil de fazer uma análise, porque o Santa Cruz tem bons jogadores, não é um time ruim, é um time que é campeão da Copa Nordeste e vários títulos obtidos nesse ano. Então, vamos para as dicas. Keno, atacante do Santa Cruz, é o grande atacante do Santa Cruz, muito regular, é um dos mais caros em termos de cartoletas para adquiri-lo no Cartola. João Paulo, meio do Santa Cruz, também tem boa performance. Neres, o meio do Santa Cruz, mesmo perdendo o SG em quase todas as rodadas, Neres tem tido boa atuação, bons resultados no Cartola. Gabriel Jesus, atacante do Palmeiras, grande, é oportunista para fazer gols, então é uma boa opção. Dudu, atacante do Palmeiras, presta muitas assistências, não faz uma pontuação muito alta no Cartola, mas presta boas assistências. Mina, zagueira do Palmeiras, esse sim tem feito boas, altas notas no Cartola, tem feito gols. O próximo confronto é entre Curitiba e América Mineiro, dia 13 de outubro de 2016, às 21 horas, no Couto Pereira, onde se enfrentaram 4 vezes, foram 3 vitórias do Curitiba, nenhuma do América Mineiro, 1 empate, 7 gols marcados pelo Curitiba e 3 para o América Mineiro. Acreditamos que o Curitiba é favorito e dessa vez o América não vai surpreender, não acreditamos em surpresa do América Mineiro. O Curitiba deve confirmar a vitória e deve o América Mineiro perder o jogo. É o lanterna da competição e deve perder o jogo. É isso que realmente, para esse partido, é o que a gente acredita. Nesse sentido, deixamos como dicas o meia, dica quente, Juan, meia do Curitiba, Juninho, zagueiro do Curitiba, dica quente, Leandro, zagueiro do Curitiba, Casinha, atacante do Curitiba, Nilson, atacante do América Mineiro. São dicas que nós deixamos para esse confronto. Por fim, perguntamos qual é a sua opinião sobre as dicas e análise da rodada 28 do Campeonato Brasileiro 2016 feita aqui. Deixe seus comentários, as dicas sobre o vídeo, dicas sobre jogadores que vocês gostariam que estivessem no vídeo. A opinião de vocês serão muito bem-vindas e responderemos os comentários que os senhores deixarem aqui, pois juntos somos mitos. É isso aí, esperamos que possamos ter sido úteis para a formação do time que vão montar e que obtenham o melhor resultado possível. Para aqueles que vão priorizar a valorização, há dicas para isso no vídeo. Aqueles que preferem pontuação, também tem dicas, jogadores que atingiram essa finalidade, que aqui foram mencionados. Para aqueles que preferem os dois, valorização e pontos, também há jogadores para isso, que aqui foram mencionados.
E nesse sentido, esperamos ter contribuído e que nessa rodada os senhores possam ir bem. É isso aí, nos encontramos na próxima. Fui.